Olá, eu sou a professora Suzana Luz e venho tratar de um tema bem triste hoje, mas estamos aí para resolver, para propor, para solucionar, para problematizar, para desenvolver uma tese. Credo, fiz tudo de trás para frente, né? Mas é isso mesmo. O tema que nos propõe hoje é a abordagem da questão da dependência química no Brasil. Então, primeiro que eu coloquei aí um tema bem amplo, que é dependência química. Alcoolismo pode ser considerado como dependência química, uso de outras substâncias lícitas, como remédios que a gente vende, compra em farmácia, também vai estar enquadrada como dependência química. Consumo de drogas ilícitas mesmo, como crack, maconha, heroína, tudo isso envolve a temática de dependência química. Mas lembre que nós não vamos falar sobre a dependência química em si, porque o tema é a abordagem. Como que se aborda a questão da dependência química no contexto brasileiro? Vou fazer umas pressuposições primeiro, só para a gente começar assim um esquenta, só para a gente começar a refletir sobre alguns aspectos. Depois a gente vai falar sobre redação, tá? Primeiro aspecto que eu quero falar para vocês é que esse tema para mim, subjetivamente, é um tema que me machuca um pouco, porque na minha família há situação de dependência química e que graças a muito esforço por parte do meu pai foi superado. Então, uma pessoa que há mais de 2 décadas não coloca uma gota de álcool na boca, não consome nada que tenha álcool. Por quê? Porque ele entendeu que aquilo estava destruindo a ele próprio, as relações familiares, as relações de amizade que ele tinha. E ele decidiu não consumir mais bebida alcoólica e assim, depois de bastante esforço, bastante luta, conseguiu. Beijo, pai, você é meu herói, sou super fã por conta dessa sua superação, tá bom? Tirando esse aspecto subjetivo, vocês me desculpem ter falado sobre isso, eu gostaria de que vocês refletissem um pouco como é a nossa cultura. O que significa, por exemplo, vamos começar com o número 1, um happy hour. Significa que eu saio do meu trabalho e vou para um bar, vou para uma lanchonete, vou para um lugar em que a gente vai consumir ali uma cervejinha, em que a gente às vezes sai da cervejinha, toma um esquinho, ou toma uma caipirinha, né? E isso, olha, é happy, é feliz, é bacana, não é verdade? A gente sai para comemorar, mas esse comemorar é sempre bebemorar. Então, tudo é motivo. Eu moro numa cidade que tudo é motivo. Então, se você vai fazer aniversário, você já sai para bebemorar, porque você vai fazer aniversário. No dia do aniversário, você sai para bebemorar, por quê? Porque é o dia do aniversário. Eu vou bebemorar hoje, por quê? Porque é aniversário de um conhecido meu. E assim vai. Se a gente for olhar bem, todos os dias a gente vai numa festa, ou vai no happy hour, ou faz qualquer outra coisa sempre relacionada a consumo de bebida alcoólica. Esse é o nosso contexto. É um contexto em que nós temos várias cervejarias, é um contexto em que se consome, eu acho, vocês vão pesquisar. Eu não tenho obrigação de saber essas coisas, vocês têm, né? Eu acho que se consome mais bebida alcoólica do que outras bebidas. E o pior, esse consumo não se dá apenas por quem pode consumir, que seriam os maiores de idade. A gente vê aí festinhas de 15 anos que tem muita criança, muito adolescente, bebendo bebidas alcoólicas, consumindo bebidas alcoólicas tranquilamente. Jovens que usam remédios indicados por psiquiatras, por psicólogos, com a anuência dos pais, sendo que eles nem poderiam devido à idade. E assim por diante, né? Então nós temos um país que culturalmente ele não se exime de usar substâncias químicas e de certa forma pela cultura, pelas nossas práticas nós até estimulamos. Bem, essa é uma pressuposição com a qual eu gostaria que vocês trabalhassem. Por quê? Porque é aí que nós vamos entrar no nosso tema, que é a questão da abordagem. Como que isso é abordado? Então, como que eu vejo isso? Vejo que nós temos muitas piadas sobre bêbados, né? Confere? É verdade ou não é? Fazemos piadas sobre bêbados, nos divertimos, damos risada contando episódios em que um colega nosso entrou em coma alcoólico,
Hã? Sim ou não? Confere ou não confere aí, né? Então, nós nos divertimos muitas vezes com a dependência. Eu nunca me esqueço uma vez que eu estava em São Paulo e o taxista perguntou para mim: Dona, e aí, a senhora quer passar pela região ali do crack? Porque os turistas gostam de ver. Nossa, como assim gosta de ver? Eles são animais ali enjaulados para a gente ver como é que é aquela realidade, né? Como que a gente aborda, como que a gente trata aqui no Brasil essa questão? Esse que é o tema que vocês vão trabalhar nessa redação. Não é sobre a dependência química em si, mas sobre como essa questão é abordada. Recentemente, nós tivemos um episódio aqui no Brasil, até está aqui no tema, nos textos de apoio, que foi o fato do Fábio Assunção, ator da Rede Globo, ter declarado a sua dependência química, ter passado por tratamento, depois ter recaído, ser pego no trânsito, né, embriagado, ter se envolvido numa situação. E a sociedade, ao invés de se sentir penalizada, preocupada principalmente, porque uma pessoa pública ela tem uma representação frente aos outros, frente aos jovens, ao invés de se penalizar, ao invés de se solidarizar, o que aconteceu? Alguém fez uma música, uma marchinha de carnaval, dizendo que ia assim, ó, hoje eu vou beber, vou ficar loucão, eu não quero voltar para minha casa não, hoje eu vou virar o Fábio Assunção chão, né? Não perdendo o rebolado, uma indústria foi lá e fez um monte de máscara de Fábio Assunção para ser veiculada, vendida, para eles lucrarem sobre a situação do ator global, né? E inclusive nas redes sociais, revistas e jornais saiu um grande debate sobre essa postura. Então muitos artistas vieram a público dizer: não, eu não vou vestir máscara, não vou usar máscara, não vou cantar a música, porque não é assim que se trata a dependência química. Não é dessa forma que nós devemos tratar a dependência química. Não importa para vocês se eu concordo ou discordo, qual a minha opinião. Eu quero saber qual é a sua opinião sobre isso e como você vai tratar disso na sua redação, né? Da minha parte, eu ficava assim muito, quando meu pai ainda bebia, eu ficava muito triste quando a televisão fazia propaganda de bebidas. Então se fazia propaganda de aguardente, de uísque, de outras bebidas destiladas. E acho que ainda hoje, com as propagandas de cerveja, principalmente associando a imagens do nosso esporte, do nosso futebol, não é uma boa forma de abordar a questão do consumo dessas substâncias. Eu sempre fico pensando assim, do outro lado, quando a pessoa fala, não vou voltar para minha casa não, eu vou beber, eu quero virar o Fábio Assunção, não vou voltar para casa não. E em casa, quem está esperando por esse filho? E em casa, a esposa e os filhos que estão esperando por esse pai, por esse marido que vai chegar alcoolizado. Olha, eu garanto, não é uma sensação muito interessante, né? Então, como é que o poder público lida com isso? Quais são as políticas para evitar que as pessoas se viciem, seja em bebidas alcoólicas, seja em remédios vendidos em farmácia, seja em substâncias ilícitas? Como que o poder público age? Quais são as políticas de prevenção dentro das escolas, dentro de presídios, dentro de hospitais, nos conselhos de bairro, nas igrejas? Ao meu ver, quase nenhuma. Tem uma iniciativa que eu gostaria de destacar, que talvez vocês conheçam, eu vou cantar uma musiquinha, tá? Que é a Proerd. Ah, não vou cantar não, tô com vergonha, que é a música do Proerd. Levanta a mão aí, quem já participou do Proerd? Ou seja, um programa em que a polícia militar vai até as escolas e ensina táticas para você dizer não às drogas, para aquele estudante saber denunciar quando dentro da sua escola existe tráfico de drogas. Esse era um programa que existiu, sei que em algumas cidades aqui no Brasil ainda existe e que deveria ser implantado como uma medida pública. O que significa isso? Todas as escolas teriam que ter um programa como esse, um momento em que as crianças, adolescentes, jovens, adultos em faculdades fossem chamados e orientados quanto a como consumir, né? Não vamos ser hipócritas também no sentido de dizer, não, ninguém mais vai consumir nada disso, mas os limites,
Até onde é apenas uma bebida que é social, consumida socialmente, até quando aquilo se torna um vício que vem a prejudicar a si próprio e aos familiares e a relação entre amigos. Essa orientação como política pública é algo que vocês podem defender. E como mas como comportamento individual, a orientação, as campanhas que devem ser promovidas nesses âmbitos privados mesmo, como nas igrejas, nas associações de bairro, para que nós não tratemos mais realmente o vício, o consumo desses produtos químicos como uma diversão, né? Eu coloquei no nosso material, na nossa apostila, algumas referências que vocês podem usar como recursos argumentativos, como repertório para a redação de vocês. Então, um exemplo, em Memórias Póstumas de Brás Cubas, vocês têm lá o personagem que desenvolve um emplasto. Aquele emplasto seria grudado no corpo da pessoa e ele resolveria todas as curas. Ele seria a cura para todas as enfermidades. Ele seria a cura para todas as enfermidades. Da alma, do coração, do corpo. E tem muitas pessoas que fazem isso mesmo. Consomem produtos químicos na sensação de que serão felizes, na ilusão de que seus problemas serão resolvidos. E não é uma boa forma, temos que concordar. Então é sobre isso que você pode usar Memórias Póstumas para isso. Vocês podem usar também o Admirável Mundo Novo, do Huxley. Por quê? Porque lá ele vai falar também desse bem-estar. Ele vai falar de um produto que faria com que as pessoas se sentissem sempre bem, sempre felizes, né? Aqui esse produto a gente acha que é o Instagram hoje em dia, né? Então você vai um monte de fotos lá e você sempre fica mostrando que você está super feliz. Só que não, né? No ensaio sobre a cegueira de José Saramago também existem lá traços, né? Dessa tendência do ser humano que quer sempre estar se sentindo satisfeito, sempre estar de bem com a vida e acaba conquistando exatamente o contrário, né? Uma praga que o aflige. Vocês podem, no site também do Quebrando o Tabu, no grupo, eles têm um documentário chamado Casagrande, que fala sobre preconceito. Então o Casagrande é aquele comentarista esportivo que já foi jogador de futebol. E ele fala muito sobre essa questão do preconceito que a pessoa que é dependente química enfrenta. Principalmente quando ela vai lá e declara, eu sou um dependente químico. Então eu vou colocar o link aí para vocês e vocês podem acessar lá que vocês vão gostar bastante, eu fiquei bem emocionada. Tem um outro depoimento também do Nando Reis que é interessante sobre esse tema, também vou fornecer o link para vocês. Ele vai falar sobre a dependência dele, como que ele conseguiu superar. E é sempre legal a gente citar essas pessoas que superaram esse problema, né? O filme Nise, No Coração da Loucura, também trata da forma com que pessoas que eram dependentes químicas e também de álcool, como elas eram tratadas aqui no Brasil, né, no passado. E o filme Bicho de Sete Cabeças vocês também podem usar. Por quê? Porque o pai descobre ali na mochila do filho uma pequena quantidade de maconha e já interna o guri num hospício, né? E lá sim ele tem contato com a loucura e lá sim ele entra numa situação que talvez nem a droga o levasse àquilo, né? Então o pai o empurra para um buraco na esperança de que ele nunca consumisse alguma coisa que realmente o tornasse um dependente químico. Então são dois filmes bem interessantes para vocês, tá? Tem um autor chamado Juarez Alves que fala o seguinte, que o governo que não cuida da saúde de seu povo é um governo doente. Então vocês podem, na hora que vocês forem falar sobre saúde pública e projetos do governo para fazer uma abordagem realmente produtiva da dependência química, vocês podem usar essa fala, tá bom? E criticar, né? Faltou a cereja do bolo, foi eu falar aquilo que eu gosto sempre de falar. Criticar nossas músicas, os shows aí, que parece que a Ambev não estou fazendo acusação, parece que a Ambev paga o pessoal que faz letra de música, porque é um tal de beber, cair e levantar, um copo de cerveja na mão, vai balançando o corpão, descendo até o chão. Ah, eu com a minha cerveja. Pode ver, não tem uma playlist aí de música
sei lá, o pessoal fala sertaneja, eu não gosto, porque para mim música sertaneja é outra coisa. As músicas sempre empurrando para esse lado, eu vou beber, eu vou ficar doidão, né? E não o contrário. Vamos pensar que sempre por trás da dependência química de uma pessoa, existe todo um conjunto de pessoas ali que sofre e que ficam torcendo, rezando para que aquela que você ama realmente se liberte do vício, né? Do vício que é usar esses produtos químicos, tá bom? Então, vamos fazer um texto com bastante amor, com bastante compaixão, com o envolvimento que o tema requer, porque é um tema que realmente precisa que nós olhemos com bastante carinho e cuidado, tá bom? Um grande abraço da professora Suzana Luz, boa redação, o Enem está se aproximando, vamos com força, foco, fé, tranquilidade, porque vocês estão se preparando, estão preocupados e vocês vão ganhar a recompensa de vocês por isso, tá bom? Tchau!